Saudações pessoal, eu sou o professor Augusto do Projeto Luminar e estamos fazendo uma série de vídeos para a revisão do Enem e hoje a aula vai ser de matemática, o tema vai ser geometria. Vamos lá? O enunciado diz o seguinte: um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas e áreas iguais. Para isso, pede um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente a de um tampo de vidro quadrado de lado L. Temos aqui duas figuras, um círculo de raio R e um quadrado de lado L. A fórmula correta é: alternativa A, raio igual a lado dividido por raiz de π. Alternativa B, raio igual a lado dividido pela raiz de 2π. Alternativa C, raio igual a lado ao quadrado dividido por 2π. Alternativa D, raio igual a raiz quadrada de 2 lados dividido por π. E alternativa E, raio igual a 2 vezes raiz quadrada de L sobre π. Enfim, vamos entender primeiro o que está sendo pedido. Basicamente, o que ele quer saber ele quer uma fórmula que mostre o raio R em função do lado L de um quadrado. Como que a gente pode resolver isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a fórmula das áreas dessas duas figuras. Qual que é a área do círculo em função do seu raio, do raio R, e qual que é a fórmula da área do quadrado em função do seu lado L. Se a gente souber isso, não tem como resolver essa questão. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma revisão em relação às áreas das figuras geométricas. Primeiro, do triângulo. Vamos tomar aqui um triângulo de base B e altura H. A fórmula da área do triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Já o retângulo de base B e altura H, a área do retângulo é dada por base vezes a altura. O quadrado, que é uma espécie de triângulo, de retângulo, porém com os lados iguais, a área do quadrado é dada por lado vezes lado ou lado ao quadrado. O trapézio, que é um quadrilátero que tem a base maior paralela à base menor, a área do trapézio é dada pela soma das bases, ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura. A altura ela é sempre perpendicular à base menor, à base maior. Então a área do trapézio é dada pela base maior, pela soma das bases, ou base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Já o losango, que é um quadrilátero que possui todos os lados iguais, porém diferente do quadrado, que tem os ângulos internos todos iguais a 90 graus, o trapézio, por sua vez, ele possui dois ângulos menores do que 90, que é chamado de ângulos agudos, e dois ângulos maiores do que 90, que são chamados ângulos obtusos. A área do losango é dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. O círculo ele é de raio R. A área do círculo é dada por π vezes R ao quadrado, sendo que π é uma constante que é
mais ou menos 3,14. É arredondada para 3,14. Um outro assunto que também é muito importante na geometria plana é o cálculo dos perímetros. O que seriam os perímetros? Perímetros seriam a soma dos comprimentos externos, ou seja, no caso do triângulo, o perímetro é a soma de todos os lados. Nesse caso especificamente, nós estamos vendo um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados iguais. Nesse caso, então, o perímetro é dado por 3 vezes o valor do lado. Já o retângulo. Qual que é o perímetro do retângulo? O perímetro do retângulo é base mais base, ou seja, 2 vezes a base, vezes a altura mais a altura, ou seja, mais 2 vezes a altura. Arredondando aqui, nós temos que o perímetro é dado por 2 vezes, a gente coloca entre parênteses aqui, a soma da base mais a altura. Já o quadrado, que tem os 4 lados iguais, o perímetro é a soma dos 4 lados, ou também pode ser escrito como 4 vezes o lado. O trapézio é a soma da base maior mais base menor, mais lado 1 mais lado 2, ou seja, a soma dos lados. O losango, como dito anteriormente, o losango também tem os 4 lados iguais. Então, o perímetro, que seria a soma desses lados, também pode ser descrito como 4 vezes o lado. E o círculo? Qual que é o perímetro do círculo? O perímetro do círculo ele é dado por 2π vezes r, sendo que o π é aquela constante que é arredondada para 3,14. Bom, voltando ao nosso problema, nós temos que a área do círculo ela é dada por π vezes r ao quadrado, e a área do quadrado ela é dada por lado vezes lado, lado ao quadrado. Como no enunciado existe as duas áreas são equivalentes, então nós podemos igualar esses valores, ou seja, πr ao quadrado é igual a lado ao quadrado. Simplificando, nós temos que raio é igual a lado dividido pela raiz de π, que é a alternativa A. É isso aí, pessoal. Eu coloquei esse problema bastante para entender que existem algumas questões no Enem que realmente dependem de saber qual que é a fórmula do que é dado. Então, assim, se a gente não souber a fórmula das áreas nesses casos, dificilmente a gente vai conseguir resolver, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e a gente se vê.